Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Agora faltam só 4 capítulos para a gente terminar o Evangelho de Mateus. Mateus 25. Está desde a pandemia. Tem onde está? Acharam? Então vamos lá. Pai, te clamamos nesse momento para que o Senhor, através do Espírito Santo, fale conosco. Através da tua palavra, que é viva e eficaz. Que sejamos exortados, transformados, edificados e que saiamos daqui, Deus, mais preparados para realizar a tua obra. Muito obrigado por esse tempo justo. Em nome de Jesus. Amém. Então começamos o capítulo 25. E o capítulo 25 vai ser rápido, que a gente vai passar, porque são 3 parábolas. Na verdade, 2 parábolas e a aplicação final das parábolas. Então, a gente vai do versículo 1 até o versículo 13 agora, né? Aí semana que vem do 14 ao 28, ao 30, quer dizer, depois do 31 até o 46. São blocos maiores, né? E só que o 26, 27 e 28 vão ser mais devagar, né? Então a gente vai passar rápido pelo 25, mas os outros vão demorar um pouquinho mais. E hoje a gente vai falar sobre a parábola das 10 virgens. É uma parábola bem conhecida, todo mundo já ouviu, né? Mas hoje a gente vai trabalhar ela baseado naquilo que a gente já tem estudado até aqui, né? Do Evangelho de Mateus e do sermão de Jesus a respeito do fim dos tempos, que é o que está sendo tratado desde o capítulo 24. Então o texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Deixa eu beber uma aguinha. Então Jesus conta outra parábola a respeito do reino dos céus. Já deu para perceber até aqui, né, que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino, também o Evangelho do reino. E ele conta agora essa parábola falando que o reino dos céus será semelhante. Mas já reparou que em alguns momentos Jesus fala: o reino dos céus é semelhante, e outros ele fala: será semelhante. Isso porque alguns aspectos que Jesus está falando do reino já estão acontecendo, e outros ainda vão acontecer. Por isso que ele fala é e será. E aqui no capítulo 25 ele conta uma parábola do reino usando o casamento como ilustração. Então ele fala: haviam 10 virgens.
5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. Quem são essas virgens? Essas são as damas de honra da noiva, né? Que ajudavam a noiva durante toda a festa de casamento. E o dever delas era ir até a noiva quando o noivo fosse ter com a noiva. Só que naquela época a cerimônia de casamento, a gente já falou sobre isso, né? A festa durava quanto tempo? 7 dias, né? Ontem a gente ficou 3 horas aqui na igreja, festejou pra caramba, né? Imagina 7 dias de festa. Mas o dia marcado do casamento, onde acontecia a cerimônia, né? E todo esse negócio, o noivo podia chegar a qualquer hora do dia. Hoje é a noiva que atrasa, né? Marca o horário, que hora que vai chegar, não sabe que hora que vai chegar. Deveria estar chegando na hora, mas sempre atrasa. Mas naquela época existia um suspense, porque era o noivo que ia até a casa da noiva. Na casa da noiva aconteciam os rituais e depois eles pegavam a noiva, o noivo, a noiva, toda a comitiva e voltavam para a casa onde eles iam morar, ou na casa dos pais do noivo para celebrar a festa. Só que horas que o noivo vai pegar a noiva? Não sabe. Qualquer hora do dia marcado. Então, todos os convidados, inclusive a noiva, tem que estar o quê? Preparados. Para a hora que o noivo chegar. Só vigiando na porta. Só está vigiando na porta, tem que estar de olho. E a maioria dos convidados, eles não esperavam na casa da noiva nem na casa do noivo. Eles esperavam na rua. Por onde a comitiva ia passar. E a comitiva ela ia fazendo festa da casa da noiva até a casa do noivo. Só que é comum, era muito comum naquela época, e é comum até hoje também, os penetras. Os penetras que entravam nas festas para comer de graça, ou beber de graça, né? Esses negócios. Ainda mais se era festa grande, né? Que você é do lado da noiva e não conhece os convidados do noivo, muitas vezes, né? Tem todo esse negócio. Então, quando as noivas se preparam para o dia do casamento, elas se colocam na rua, esperando por onde o noivo vai passar. Então, elas estão lá, foram lá no dia marcado e estão esperando. Sei lá que horas que elas foram, mas sei lá, se era 3 horas da tarde, começo da noite, de madrugada, sei lá. Só sei que o texto fala uma hora determinada aí. Qual que é? Meia-noite. E era meia-noite quando se ouviu o grito, o clamor. Só que antes disso fala que elas cansaram de esperar, né? Fala 2 palavras. Quais são? Ficaram sonolentas e dormiram, né? Então elas estavam vigiando lá, estavam esperando o noivo demorou, né? Parece casamento de um amigo meu que demorou 6 horas para começar, né? Foi 6 horas, não, foi quase 6 horas. Foi uma chuva que deu aqui na Baixada, que todos os canais de Santos alagaram, transbordaram. Teve ônibus que caiu no Riacho de São Vicente, né, que não dava mais para ver a estrada, onde que dava, acabou caindo ali. O casamento tinha umas 10 pessoas assim, na cerimônia, fora os padrinhos, né? Eu cheguei cedo no casamento porque eu estava encarregado pelo som do dia, eu e outro cara, então a gente chegou bem cedo antes da chuva, né? Casamento marcado para 6 da tarde, a chuva começou às 5h30. E aí deu 6 horas, não chegava a noiva, não chegava a noivo, não chegava. O noivo, quando ele conseguiu chegar, ele começou a correr, estava meio atribulado, né? As coisas estavam acontecendo, rasgou a calça dele. Aí teve que ir lá na casa
traseira da igreja para costurar a calça. A noiva, quando conseguiu chegar, estava caindo uma chuva, que teve que parar o carro quase dentro da igreja, né? Saíram com o guarda-sol para levar ela para dentro. O irmão da noiva estava vindo de São Paulo, ele não conseguia, ele ficou preso na serra. Ele conseguiu chegar na cerimônia no meio, e a cerimônia começou às 11h30 da noite. Ele conseguiu chegar depois de começar a cerimônia. E estava vazio assim, e a chuva foi parar depois das 10h30 da noite. E aí muita gente que ia pro casamento acabou indo direto para a festa. Né? E aí chegaram na festa, não tinha ninguém. O noivo e a noiva foram chegar 1h da manhã na festa. Foi uma loucura. Então, você imagina o tanto que o pessoal esperando, os garçons que estavam trabalhando lá na festa, né? O pessoal com fome, né? Eu trabalhando lá na igreja, com fome também não dava para sair, porque estava chovendo para comer, não tinha nada na igreja para comer. Né? E a gente esperando lá. Não faltou luz, isso não faltou. Não, mas foi uma loucura. A gente saiu da festa, era quase 4h30 da manhã. E ainda tinha que estar na IBD de manhã, que começava às 9h. Quem que gosta de esperar? Ninguém. Graças a Deus, hoje fila de banco não é muito comum. Né? A gente fica lá, porque tudo resolve no celular. Vocês já foram no Museu do Café de Santos? Tem uma foto que é muito interessante. Eu não lembro de que está a foto, mas está lá no Museu do Café. É uma foto do banco onde os trabalhadores do café recebiam salário. E o salão assim, do banco era gigantesco, devia ter uns 20 caixas. Um do lado do outro, com aquela frente de ferro, né? Aquela grade de ferro, assim, tal. E uma fila que ia do começo do caixa até o fundo do banco, da onde o cara tirou a foto, ainda tinha gente, e a foto de cima, assim. E quase não dava para ver o chão do banco. Tanta gente que tinha. Isso era só para pegar o salário. E pelo que meus pais falam, era aquela época que os juros mudavam tanto que de manhã o preço da comida estava na hora do almoço estava outro, à noite estava outro, né? Ia mudando o preço no dia, assim, né? Das coisas. Então você imagina, você recebeu o salário de manhã, quando você achava, agora isso dá para comprar tanto. Aí chegava na hora do almoço para comprar alguma coisa, não dava mais para comprar o que você queria. Aquelas filas gigantescas, e tinha que anotar no livro caixa lá do banco, para saber quanto que tinha. Nossa, era um caos. Hoje é tudo mais rápido. Mas quanto mais rápido as coisas, mais impaciente a gente fica com a espera, não é verdade? Não, mas se estiver com fome, aí piorou. Agora, o texto fala que o noivo demorou para chegar. Ele fala assim: como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e dormiram. Esse ficar sonolento e dormir não é para ser entendido como falta de fé ou como um adormecimento espiritual. Essa não é a intenção da parábola. Porque aqui ele está falando de algo natural. Eles ficaram esperando e demorou tanto que acabaram adormecendo. Eu já dormi na fila do banco em pé. Já dormi em pé no ônibus também, segurando aqui. Aí ficava assim, no ônibus esperando chegar no meu ponto. Então se eu sentasse, aí dormia direto. Mas isso, o adormecer e dormir, o ficar sonolento e dormir é natural. É natural da vida. Mas a ênfase está na sequência. Quando deu meia-noite, eles ouviram o grito. Aí veio o noivo.
fala: saiam ao encontro dele, que é o que todo mundo que estava esperando o noivo devia fazer. E na frente do noivo vinha esse arauto, né? Essa pessoa que vinha gritando: o noivo está chegando, o noivo está chegando, vem encontrar o noivo. Tal. E nesse momento vinha todo mundo, os convidados e o pessoal que estava querendo ver o noivo passar, porque era uma festa bonita, né? Se o noivo tivesse dinheiro, ele vinha no jumentinho, vinha como é que é o nome do negócio lá, que ele vinha sentado em cima do negócio, tal, vinha com pompa. Mas se não fosse rico, também vinha a família fazendo festa, jogando coisa para cima, né, cantando, tocando música, carruagem, se fosse rico, né? E todo mundo queria ver. Antigamente, hoje não se faz mais isso, né? Mas antigamente, as noivas, quando casavam, saíam na rua, né, com o noivo, para o pessoal dar parabéns, abraçar. Não era nem família, não era ninguém, estava passando na rua e cumprimentava, amarrava coisa no carro, né, para falar recém-casado, coisa assim. Mas em Israel, naquela época, era uma festa que não era só das famílias, a cidade celebrava junto, mas só os convidados participavam da festa. E aí acontece que as virgens acordaram, as mulheres acordaram e estava escuro, meia-noite, né? E aí as prudentes pegaram o azeite que elas tinham levado, colocaram na lamparina, acenderam o azeite, e aí as outras 5 falaram: empresta um pouco desse azeite pra gente, pra gente ir junto. Mas as prudentes falaram: não, se a gente der para você um pouco, pode ser que falte pra gente e para vocês também. Não dá, o problema é de vocês. Sai e vai comprar com quem vende azeite, né? Com as pessoas que vendem azeite. E é interessante essa passagem, porque quem são dentro do reino, quem são as prudentes e as imprudentes? Tudo aquilo que a gente tem visto a respeito do reino de Deus em Mateus, a gente pode entender que as 5 virgens prudentes são aquelas que estão preparadas para a vinda de Jesus, para o retorno de Jesus, que fazem parte do reino já, que se converteram, que foram salvos e têm a convicção da sua salvação. E a nossa salvação, ela não pode ser compartilhada com ninguém. A gente compartilha a mensagem da salvação, mas eu não posso estender a minha salvação para ele, por mais que eu queira. Não tem como. A salvação é individual, então eu tenho que fazer o que para ele? Anunciar o Evangelho, para que ela se prepare também, para que ela esteja preparada quando o Senhor voltar. As imprudentes, elas estavam no meio das outras, mas não estavam preparadas. Elas achavam que estavam preparadas para a vinda do noivo, mas faltava coisa para elas. Elas achavam mais uma entre as iguais ali, mas não era. Tanto que na sequência, quando elas saem para procurar azeite, e elas não vão encontrar, porque é meia-noite. Não vai ter o extra 24 horas lá em Israel naquela época para comprar azeite. Então, enquanto isso, o noivo passa e as 5 virgens prudentes vão com ele, entram na casa e fecham a porta. O que significa que fecha a porta? Ninguém mais entra. Porque quem tinha que entrar, já entrou. Quem estava preparado, entrou. E aí depois, as 5 virgens prudentes chegam, batem na porta, gritam: Senhor, Senhor, abre pra gente. E o noivo sai e fala: em verdade vos digo,
Não conheço vocês. A sua presença sabe qual é, né? Fechou a porta. Que triste vai ser para as milhares e milhões de pessoas que vão falar isso para o Senhor quando isso se cumprir. Que vão chegar diante de Jesus no julgamento e falar: Senhor, Senhor. E ele vai falar: não conheço. Mais para frente a gente vai ver outra passagem que vai ser a mesma coisa. Eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A gente não sabe o dia do retorno do Senhor. Mas qual que é o nosso dever? Vigiar. Estar preparados. E o que significa estar preparados? Ele já explicou na parábola anterior. É estar fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Não é que vai aparecer uma corda vindo do céu, quem estiver preparado vai pegar a corda e vai subir. Ou vai passar o ônibus no céu, se você entrar, você vai. Não. Quem estiver preparado, quem pertencia ao Senhor, vai entrar no reino. Mas e aí? Como que a gente se prepara para isso? A gente falou nas últimas 2 semanas, nas quintas-feiras, a respeito de Mica, né, lá no livro de Juízes, que foi enganado por ele mesmo, pela mãe dele, pelo estado que a religião de Israel estava naquele momento, e ele achou que estava agradando a Deus, fazendo coisas que o Senhor tinha falado para não fazer. O Senhor falou: vocês vão adorar a mim aonde? No tabernáculo. Vocês vão oferecer sacrifício aonde? No altar do tabernáculo. Quem que pode oficiar as cerimônias? Os sacerdotes da tribo de Levi, descendentes de Arão. Ele deixou tudo bonitinho através de Moisés. Ele passou para todo mundo ouviu como que tinha que ser. E aí Mica e a mãe dele deu um negócio na cabeça deles, muito louco, que ela deu 200 malhas de prata para Mica, para ele fazer imagem de fundição e de escultura para colocar no santuário que ele construiu na casa dele, junto com os ídolos do lar que eles tinham lá, para adorar o Senhor. E o Senhor se agradou disso? Não. Mas o que Mica falou? O que a mãe dele falou? Isso que é legal, que a mãe dele falou antes. Ele roubou o dinheiro da mãe antes, depois se confessou, depois ela deu o dinheiro para ele. E aí ela virou para ele e falou: eu vou dar o dinheiro para o meu filho, para que ele faça as imagens de fundição e de escultura, para adorar o Senhor. E aí depois chega um levita, que estava procurando um lugar para morar. Mica conversa com ele: de onde você está vindo? De onde você está vindo? Para onde você vai? Ah, sou levita de Judá, estou procurando um lugar para morar. Eu falei: então fica aqui comigo, você vai ser o sacerdote da minha casa. Tem aqui o santuário, tem aqui as imagens. Eu fiz uma escola sacerdotal também aqui, ó que bonito. E ainda vou te dar um salário, eu vou te dar comida, você vai ter casa, você vai ter tudo que você precisa. E o levita, que era aquele que deveria ensinar Mica como adorar a Deus, o que ele fez? Aceitou. Beleza, estou garantido, minha vida é nada. E quando o levita aceitou, o que Mica falou? Agora que eu tenho levita como sacerdote na minha casa, o Senhor vai me abençoar. De onde que veio essas ideias?
falou exatamente o que ele queria para se adorar. E Mica fez o que veio na cabeça dele. No capítulo seguinte, o sacerdote é roubado de Mica, pela tribo de Dan. E Mica fica sem o dinheiro, sem o sacerdote, sem os ídolos, sem nada. O que adiantou? Não tinha bênção nenhuma ali. Inclusive, aquela tribo, aquele povo de Dan que roubou o sacerdote, que roubou os ídolos, foi fundar a cidade de Dan, lá no norte de Israel, se tornou uma das cidades mais pecadoras de todo Israel. Porque lá foi que Jeroboão criou, ou fundou o sacerdócio dele lá, pagão, com os ídolos, com o templo pagão lá, que ele fez um monte de porcaria que só foi destruído no exílio. Olha que porcaria que saiu de um negócio tão simples. E a gente falou isso na quinta. Como as decisões erradas que a gente toma podem influenciar várias gerações. Começou no erro e vai levando a mais erro. E isso, e a gente viu que esse levita era neto de Moisés. Olha que doideira. O que também nos mostra que não importa quem foi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, a salvação é individual. Eu não dependo do meu pai para a salvação, nem da minha mãe. Eu dependo somente de Jesus. E graças a Deus por isso. No arrependimento. E a nossa vida de espera por Jesus é uma espera onde cada ato, cada coisa que a gente faz, cada coisa que a gente fala, deve ser para adorar a Deus. A gente tem falado na EBD sobre maturidade cristã. O que é maturidade cristã? É quando eu faço tudo para a glória de Deus. Cada coisa que eu faço é para a glória de Deus. E eu reconheço isso. Às vezes a gente faz coisa para a glória de Deus que a gente nem percebe. Né? Mas quanto mais consciente a gente está de que não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Essa carne que eu estou amassando aqui para cozinhar para minha família, não é para minha família em primeiro lugar, é para a glória de Deus. Através dessa carne, desse arroz, desse feijão que eu estou fazendo, eu estou reconhecendo o cuidado de Deus por mim e por minha família. O emprego para onde eu estou indo trabalhar é porque Deus está sustentando a mim e a minha família através desse emprego. E tudo aquilo que a gente faz é dessa forma. Foi Ele que nos deu. O que é estar preparado para a vinda do Senhor? É viver única e exclusivamente para Ele. E aguardar com ansiedade a volta dele. Ansiedade boa, né? Não ansiedade ruim que você passa mal de, né, ficar rangendo os dentes, morde a língua, né, quando está ansioso, a pressão sobe ou desce, come demais quando fica ansioso. Não. É aquela ansiedade de felicidade. Que o meu Senhor está chegando e eu quero que Ele chegue logo. É essa ansiedade gostosa, aquela ansiedade de quando você vai fazer uma viagem que você sonhou a vida toda. Que você não vê a hora de acontecer. É essa ansiedade que a gente tem que ter todos os dias. E de falar, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Alguma dúvida? Pastor, a gente vê que essa mensagem das 10 virgens, ela dá um foco nas virgens, no azeite e no noivo. O azeite é detalhe. Azeite é detalhe? É detalhe, não tem nenhuma importância espiritual, nenhum significado por trás, é só o detalhe. Enquanto elas estavam guardando o noivo, guardando a vida do noivo,
trouxeram reserva e ficaram sem. Elas poderiam ter seguido as outras quando o noivo chamou. Não poderiam? Esses detalhes não são importantes. Essa conjectura não é importante para a parábola. Não, é uma parábola. Alegoria é outra coisa. Quando Jesus conta uma parábola, a única coisa que importa são os detalhes que ele conta. Tudo aquilo que ele conta. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, não importa. Né? Que nem, por exemplo, se a gente fosse ver a parábola do filho pródigo. O pai poderia ter ido atrás do filho? Mas não é importante para a história. Né? O irmão mais velho lá que ficou, o pai não poderia ter ido atrás do irmão também? Mas não é importante. O que é importante é o que Jesus contou. E ele contou a história das 10 virgens dessa forma. Então qual a aplicação? Então qual é a aplicação das que ficaram, que a porta fechou, e as que conseguiram entrar? Quando a porta fecha, para nós hoje. Então, quando a porta fecha, é que não tem mais chance de entrar. Sim. Então, como ele está falando aqui a respeito do reino, ele está falando a respeito do fim dos tempos. Né? Por isso que ele fala, o reino dos céus será semelhante, porque a porta está aberta ainda. Então, será semelhante. Quando a porta fecha, é que não existe mais chance de entrar no reino. Então, pode ser através da morte, morreu sem Cristo, não tem mais chance. E pode ser, se ele estiver vivo até a volta de Cristo, quando aconteceu o julgamento, se não se converteu até aquele momento, a porta vai fechar. Então, é isso. Aquelas que estavam com as virgens imprudentes, elas acharam que estavam preparadas. Usando para hoje, elas estavam no meio da igreja, mas elas não eram igreja. Podia até ter o nome no rol de membros, participar do culto, participar das coisas, mas na verdade não eram convertidas. Por isso que o noivo, quando ela chama, e ele olha para elas e fala, não conheço vocês. Que é o que vai acontecer mais para frente, no capítulo 26, no 25, não lembro agora. Quando as pessoas vão falar, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, pregamos o teu nome, não sei aonde. E Jesus fala, nunca os conheci. Mas não estavam pregando Jesus? Mas eles achavam que estavam pregando Jesus, achavam que estavam no meio da igreja e faziam parte, mas não era. Então o fato delas chegarem com as suas lamparinas acesas, elas tinham reservas, e o noivo, elas conseguiram entrar, e as outras chegaram depois, não faz nenhuma. Não, a lamparina representa o preparo. Sim. Isso sim. Né? Não o azeite em si. Você pode pegar vários livros, vários comentários. Mas a lamparina que alguns pregadores, alguns comentários vão falar que o azeite representa o Espírito Santo. Tá? Como em outras passagens representa. Mas aqui o foco não é o Espírito Santo. O foco é o preparo. E como ele está usando a figura do preparo com a luz, o azeite é o que mantém o fogo aceso da lamparina. Por isso que ele fala do azeite. Se fosse hoje, ele falaria, se você pagar a sua conta de energia, você está preparado. Ele usaria essa... Ou se você tivesse com pilha na lanterna carregada, né? Você estaria preparado. Então o azeite não está representando o Espírito Santo aqui, não está simbolizando o Espírito Santo. Coisa errada. Eu quis falar da lamparina.
acesa, não propriamente coisa. A lamparina acesa significa o preparo. Entendi. É a vigilância. Vigilância por dentro. Por isso que eu estou falando do preparo. Né? O estar preparado é estar vigilante. Né? A gente poderia usar, por exemplo, como o exército no exemplo. O soldado pode dormir? Pode. Claro que pode. Senão, como que ele vai lutar? Né? Ele só não pode dormir se ele estiver de vigia. De sentinela. Né? Mas ele tem que estar preparado. Mesmo dormindo, ele tem que estar preparado. Se o comandante chamar, ele tem que estar de pé em poucos segundos, com o uniforme pronto, com a bota colocada, com a arma no lugar, tudo preparado. Se o exército dormir, Saul morre. Saul morre. É esse tipo de preparo. Por isso que o sono aqui delas, que elas dormiram, não é errado elas dormirem. Elas ficaram com sono. Né? E a gente tem que lembrar também, é algo importante, né? Mas caramba, o cara vai chegar meia-noite, já estava mudando o dia. Não. O dia lá começa às 6 da tarde. A contagem do tempo. Então, na verdade, estava nas primeiras 6 horas do dia. Então, ele poderia chegar das 6 da tarde de um dia até 6 da tarde do outro, que é o mesmo dia para ele. Para a gente que muda meia-noite, né? Então, ele chegou nas primeiras 6 horas do dia. Então, a gente pode até dizer que ele estava ansioso pelo casamento. Mas ao invés de ele começar a festa às 6 horas da tarde, ele foi começar meia-noite. Por quê? Mas a ideia aqui do ser à meia-noite é o horário que ninguém está esperando. Por isso que o último versículo da parábola é: o dia e a hora vocês não sabem. E aqui elas sabiam o quê? O dia. Elas não sabiam a hora. E já causou todo esse problema. A gente não sabe o dia e nem a hora. Por isso é essa vigilância que tem que acontecer. Então, mais alguma dúvida? Pastor, se não tiver dúvida, a Carolina criou um momento só para despedir da igreja, que ela vai embora. Vai embora. Sexta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Com certeza. Vem aqui, Cláudio. Não? Sim. Aí depois você falar, a gente canta e eu termino. Oi, pessoal. Obrigada. Esse momento. Hoje eu estou me sentindo muito bem, então eu estou meio para baixo hoje, mas é por causa de tudo que está acontecendo, tá? Da minha saúde. Então, só um pouquinho de paciência. Mas eu quero estar aqui agradecendo por para quem não sabe, eu vim aqui para passar só um mês, no máximo um mês e 2 semanas, que era para o aniversário da mamãe, né? De 80 anos. E quando eu cheguei aqui, depois Deus mudou toda a minha história. Comecei a me sentir ruim. Logo depois que eu fui para Palmas e cheguei. 2 dias depois fui para Palmas, passei 2 semanas lá. Quando eu voltei, tudo mudou. Aí nesse momento eu fiquei pensando e orando por que tudo mudou, né? E no momento de que na nossa vida, minha e do meu esposo, a gente já está no tempo de pensão, que a gente está indo de como missionários, de pastores para missionários. E mudando, a gente já não tem mais casa, porque nós vendemos nosso carro, vendemos meu carro, já estamos só com muita mudança já também nisso. Saímos de um ministério de 30 anos, 15 em uma igreja, 15 em outra igreja, como pastor e esposa de pastor. Então a gente sabe que deixamos 30 anos de ministério no Arizona. Toda a mudança já foi um estresse totalmente grande. 30 anos de um estado que a gente nunca
tinha deixado de morar, né? Então, deixou os amigos, muita coisa para trás, mas a gente nunca duvidou de que é porque a gente tinha Deus dando, não acabou com a gente. E a gente tem um ministério. E esse ministério vai ser na Espanha, não sei se todos estão sabendo disso. Também, na Espanha, a gente não conhecia uma pessoa. Não conhecia a língua, porque não é só espanhol, é um outro tipo de dialeto. Assim, umas coisas que ele fala que eu digo assim, não é espanhol que eu conheço. Então, a gente tem que acostumar. No local que a gente vai morar, na Espanha, quase não falam nem o espanhol. É tanto de idioma, que até tudo isso é diferente. Então, eu estou querendo voltar um pouquinho para vocês orarem por mim nesse momento, porque tudo é mudança. E em cima dessas mudanças, enquanto eu estava aqui, eu também fui diagnosticada com duas coisas, tá? E agradeço, acima de tudo, assim, depois de Deus, o que Ele colocou foram médicos e Dr. André, reumatologista, tá? E minha gastro, que é, oh meu Deus, se não fosse a tua esposa, doutora Inglês, também que foram as duas bênçãos que Deus colocou na minha vida. Porque através deles foi que eu comecei assim, a saber os sintomas que eu estava sentindo, que já vem de anos atrás, e eu não sabia, porque eu pensava que era só fibromialgia, que isso eu tenho muito tempo que eu sofro, mas começou os 5 últimos anos, tem sido pior para mim, mas eu não sabia o que era. Fiz exames, foi para tudo que foi especialista e nada. E aqui o doutor André e eles começaram a fazer um monte de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí acabou que eu fiquei, ao invés de estar 1 mês e meio, fiquei 4 meses. 4 meses longe de tudo que estava assim, balançou ainda mais, né? Mas eu quero dizer para vocês que enquanto eu estava aqui, eu ficava, durante a dor, mesmo, tanto problema, ficava assim, por quê? O que está acontecendo aqui? E como o senhor falou, pastor da palavra aqui, de ninguém gosta de esperar. Eu passei por isso. Eu tenho muita coisa para fazer, Senhor. Não posso esperar mais, né? Meu tempo com a mamãe, com meus primos, com meu irmão, minha família, foi tudo maravilhoso. Foi o tempo que eu conheci mais das coisas que, geralmente, quando eu venho para o Brasil, eu não posso fazer. Porque é fazer isso, faz aquilo, né? Eu geralmente estou com meu esposo ou com a família. E dessa vez eu vi, uns 4 meses eu conheci mais vocês, conheci mais meus primos, mamãe de uma maneira que foi que eu estou vendo agora outros tipos de necessidades que 4 meses a gente não passava juntas. Então, meus sobrinhos, tudo. Mas eu disse porque a gente não pode pensar, porque o amanhã deixa a gente no estresse. O amanhã a gente não dá até ansiedade. Eu sei porque eu já passei por ansiedade e passo de vez em quando, porque agora com esses 2 problemas, desculpa, também minha cabeça fica um pouco às vezes voz, mas da diagnóstico que eu tive foi de que eu tenho anemia hemolítica autoimune. É a mesma que a mamãe tem. É um tipo de anemia que sempre eu tenho que cuidar sobre, mas pode acontecer. Outra coisa também foi de lúpus. Também fui diagnosticada com lúpus. Então são 3 doenças autoimunes que eu tenho. Que por favor, orem por isso, porque eu ainda estou aprendendo a conhecer o meu corpo, o que é isso, o que não é, por que eu estou inchada, por que eu estou com esse tipo de dor, que antes eu só conhecia como da fibra. Então eu ficava, eu vou viajar quarta-feira, hoje que eu fui fazer supermercado, eu não tive tempo ainda. 4 meses aqui, pergunta quantas vezes eu entrei no mar? 1 vez. Quantas vezes, vocês veem as fotos no Facebook em algum local, geralmente é porque eu estava depois de tirar sangue, exame de sangue, ou quando a consulta com a mamãe ou nos meus médicos. Então, é uma coisa assim que a gente não sabe de amanhã, mas tem que seguir o amanhã, porque Deus já estava lá, já tinha aberto portas, e como Ele abriu com meus médicos, com todo mundo, Ele vai continuar abrindo, tá? O que eu quero deixar para vocês são 2 versículos
16. E fala assim, em Lucas 12, 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Em Mateus 6:34 diz: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Então, Deus me colocou isso. Eu sei que porque é uma coisa humana da gente já se preocupar com o dia de amanhã, e não tem como, assim. Eu já viajei, você sabe como é que é a viagem para outro estado, outro país? Aeroporto, é muito estressante. E principalmente quando eu estou só. Quando eu estou com o Brett, eu estou com as minhas filhas, eu só sigo, pego o passaporte, eu só vou, né? Mas quando a gente está só, e dessa vez eu estou com dores, eu estou com tudo foi revelado para mim aqui. E, pessoal, eu já falei disso. Mas se isso tudo que eu passei tivesse acontecido nos Estados Unidos, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, aconteceu aqui por uma razão. E eu estou sendo medicada, eu estou sendo cuidada, tudo já vai estar na minha bagagem, com cartas dos meus médicos, tudo perfeito para até 6 meses, que é o tempo da nossa mudança. Mas para toda vez que eu tiver aquele pensamento de agora assim, o que eu vou fazer, que a gente chegando, ainda tem que assinar papéis, entregar passaporte, ainda tem um processo imenso, para Deus me colocar de volta naquilo. Calm down, stop, calm down, para, relaxa, porque eu já estou lá. Eu não fiz até agora, eu vou fazer amanhã, tá? Eu fiz até agora. Eu não te coloquei os médicos. O teu cabelo não está caindo por agora, porque se tivesse caindo do jeito que está lá, eu ia dar um pânico. O pessoal está caindo que nem uma cascata, tá bom? Mas caiu aqui. Processos que estão acontecendo com o meu corpo por causa de tudo isso, acontecendo aqui. Qualquer dúvida, eu tenho meus médicos maravilhosos. Então, assim, coisas que deixa que eu comecei. O que eu comecei, eu vou terminar. Não é uma promessa dele? Então, isso inclui nessa nossa saúde, na nossa vida e tudo. Então, ore por mim para que eu possa sempre lembrar o que eu estou falando também. Porque às vezes também a gente passa naquele momento aí, né? Então, assim, toda vez faz, porque eu tenho que voltar. É uma coisa que eu aprendi de ter certeza de que eu parar naquele momento e por que está acontecendo isso, sabe? E porque quando está uma coisa e eu não estou entendendo ainda, eu tenho que refletir. Mas ainda é uma palavra mais forte que existe sobre isso, para eu ter certeza de que Deus tem ali um propósito naquele momento. E quando eu faço isso, eu vejo. É uma coisa incrível. Tenta fazer isso para vocês verem. Quando alguma coisa que tu não está entendendo, para e diz: o que é isso? Então, porque isso ele já tinha programado, né? Então, isso inclui também as nossas. O que eu vou fazer amanhã? A preocupação, tudo isso já estava tudo preparado. Então, essas duas, desculpa eu falar tanto, minha cabeça às vezes fica tipo lá na nossa igreja, todo mundo que me conhece sabe que parece que a minha cabeça fica igual um esquilo, né? Que fica pulando de um lado para outro, e principalmente quando tem muita coisa de uma vez só. Mas eu gostaria de te agradecer vocês deu para conhecer pessoas mais perto do que eu nunca tinha conhecido antes. E olha que eu vi essa igreja bastante muito tempo, assim, vi quando não tinha todas essas bênçãos. Pessoal, essa igreja está linda. E também eu vou continuar orando para vocês, para essa igreja ser, a gente chama lighthouse. Como é que é um lighthouse? Sabe aquelas, quando tem um navio, não tem um navio, tem que ter aquela, que tem a luz, que fica assim, para o navio não bater, farol, né? Aquele farol, mas não é um farol, não é uma lanterna, é um farol. E eu estou orando para esse farol, já comecei, já estou todo dia. Essa igreja vai ser um farol nessa comunidade, Casqueiro, tudo, tá?
E vocês têm que crer. Mas para a gente também ter que fazer isso, a gente tem que colocar o pé ali fora dessa igreja. Porque senão as pessoas não vêm. Vocês têm que ir para lá. E isso eu fico enfatizando, né? Enfatizando, porque é assim que começa. Aí, é só encorajando vocês. E do mesmo jeito que eu comecei fazendo lá, com o pessoal de rua, aqui, todo mundo, crianças, tudo. Então eu vou continuar orando pelo ministério dessa igreja, porque eu tenho um amor grande por vocês, e como pessoas, como irmãos, em Cristo, e aqui, em toda essa área, tá bom, pessoal? E agora, quando eu for, só continuo orando por mim, pela minha família. Vai ser difícil deixar meus netos. E também, não sei se vocês sabem, mas eu vou ter o terceiro netinho, meu marido. E também isso a gente não vai poder ver, acompanhar no começo o nascimento do nosso netinho também. Mas tudo Deus tem a razão. E a razão agora vai ser de crescer aquela igreja naquela cidade. Amém. E a gente já está hoje, foi um culto maravilhoso. Meu marido está lá hoje. Amanhã ele sai da Espanha. Chega lá, amanhã que dia? 19. Ele sai amanhã 19, chega 20. Eu saio 21 e chego 22. Então a gente chega quase nos mesmos dias ali no Texas. A gente vai entregar passaporte, assinar os documentos, entregar passaporte, aí a gente não vai poder sair mais do país. Até a gente receber o passaporte com tudo isso. Desculpa, pastor, todo esse tempo aqui. Desculpa. E, então, é por isso que tem esse processo de espera também que vai ter. Orem pela gente, porque nesse processo de espera, ninguém gosta de ficar esperando, que também eu possa lembrar por que eu estou esperando nesse momento, para eu ver, intencional, a palavra é intencional. A gente tem que ser intentional, intencionalmente olhando o porquê daquele momento. Quando a gente é intencional, você vai ver a resposta. Eu garanto, porque eu comecei a fazer isso com a minha própria vida e não teve uma coisa que eu não fiz intencionalmente que eu não vi ali a mão de Deus. Tá bom? Então eu gostaria de só deixar isso para vocês estão no meu coração. Não só vocês, mas os que não estão aqui nesse momento, que eu já conheci. Ontem eu amei estar com vocês aqui do lado, na confraternização, nas brincadeiras. Já oro por vocês, pelas pessoas que eu estou conhecendo que veio para ir nos lares. E pelos pequenininhos que vão ser bênçãos aqui na igreja e em todos esses conjuntos que estão ao redor aqui, tá bom? Obrigada por tudo, meus irmãos, e agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Vamos ficar de pé, pegar sua mão, abençoar, clamar a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Cláudia, por esse tempo que ela ficou aqui com a sua mãe, a sua prima, primo. Muito obrigado, Deus, porque o seu plano se realizou na vida dela. E ela pôde descobrir coisas que não sabia a respeito dela, a respeito da sua saúde, das coisas que agora ela vai poder tratar com calma, da melhor maneira possível, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou na vida dela, para cuidar dela, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que foram usados por ti nesse tempo. Muito obrigado, Deus, também pelo Brecht, pelo ministério que o Senhor tem dado a ele. Abençoa, Deus, essa nova fase ali na Espanha deles, que eles vão ter, Deus, esse tempo nos Estados Unidos ainda, que seja um tempo também de preparo, um tempo de despedida também dos amigos e da família, Deus, mas que eles saibam que a todo momento o Senhor está cuidando deles, que nada vai faltar e que o teu nome seja sempre glorificado na vida deles. Que nessa viagem de quarta-feira ela possa se sentir bem, que ela possa se sentir forte na tua dependência, Deus. Que não haja nenhuma complicação da sua saúde, que ela possa chegar lá na sua casa em paz, alegre, Deus, revendo seu marido e curtindo o tempo nosso. Muito obrigado, Deus, por todas as bênçãos, por todas as coisas que o Senhor ainda vai fazer na vida deles.
Abençoa a nossa igreja também, Pai, que possamos sempre ansiar pela Tua volta, Senhor. Vivendo sempre para a Tua honra, para a Tua glória, Te buscando cada dia mais, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém. Amém. Ó, pessoal, pode sentar. Eu gostaria só de falar uma coisa. Eu ia fazer uma coisa assim especial para a Rosinha, para minha prima, mas era uma coisa assim que ia ser mais íntima, né? Mas por alguma razão eu acho que é para falar também aqui para vocês. E não tem palavras. É por isso que eu ia querer falar aqui. Não tem palavras para descrever minha prima. Tá? E tudo que ela faz, e tudo que ela fez parte para a mamãe, o que ela faz para os irmãos, o que ela fez por mim, o que ela faz para essa igreja, o que ela faz para pessoas que vocês não têm a mínima ideia desse conjunto que ela faz, junto com o marido dela. Coisas que só ela sabe. E às vezes a gente pensa sem notar. Então, era uma coisa que eu não tinha falado aqui porque ia ser mais especial. Mas eu acho que eu preciso falar isso para vocês. O amor que ela tem para essa igreja, de chegar aqui, tá tudo certinho, tá? Ela vai, olha para mim. O cuidado, pessoal, isso não é de hoje. Isso aqui ela faz desde que eu era criança, de 15 anos, quando a gente começou todos esses ministérios. Na igreja que começou em São Paulo, no Mosqueiro, tá? Da limpeza, coisas assim que você não tem ideia. Então, não tem como. Ela chegava, a gente foi fazer digitais pro meu passaporte. É até engraçado com ela, porque a gente, eles diziam, não tem o documento da SBI aqui. Ela pegava o celular dela, é esse aqui que a gente precisa. Então, assim, e naquele momento aí já tinha. Aí ele dizia, eu preciso de um exame. Exame, pessoal, que quando eu estou lá esperando esses exames, eu estou ouvindo intencionalmente, ouvindo as histórias que estão ao meu redor. Sem brincadeira, pessoas que precisam, já estavam na lista desses exames, dessas coisas, há mais de um ano. E eu consegui, assim, 1 mês, 2 meses. Isso não é Deus? É Deus. Mas Deus usou Rosa para ir e ter a sabedoria, conhecimento, porque essa menina era para ser a melhor enfermeira do mundo, tá? E sem brincadeira. Então, o conhecimento que ela tem de coisas, um jeitinho brasileiro também ajuda. E Deus começou a usar, abrir as portas, ela que me leva, e a paciência. Eu fiquei tão doente na cama, ela me trazia os remédios, sabe? Coisas assim que eu fiquei, uau, blows my mind. Estourava a minha cabeça, assim, de pensar tudo isso. Então, eu não posso deixar de agradecer a minha prima. Eu gostaria de falar isso aqui na igreja, porque vocês são parte da família também, tá? E é por isso. E o meu primo também, nesses 4 meses, né, prima, a gente viu ainda mais o que ela faz. Nós três, até a mamãe viu, ainda mais com esse coração unido aí, a gente viu o que ela faz, não só pela gente, mas por vocês todos. Obrigada, tá, pessoal? Eu gostaria de fazer essas palavras.